Hoje eu trago todos ou quase todos os bones de Five Nights at Freddy's. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar porque isso ajuda bastante. Vocês sempre ajudam o canal bastante. E será que você consegue contar quantas vezes a palavra Bonnie foi repetida durante o vídeo inteiro? Vamos começar falando do primeiro e mais famoso Bonnie de FNAF, que é o Bonnie lá do primeiro Five Nights at Freddy's. Cronologicamente, esse Bonnie surge em 1988, ano que a pizzaria do FNAF 1 ela é inaugurada. Bom, por incrível que pareça, o Bonnie foi o primeiro animatronic de toda a franquia FNAF a ser criado. Só que aí muitos se perguntam, mas se o Bonnie foi o primeiro a ser criado, por que o nome do jogo não é Five Nights at Bonnie? Bom, a resposta pra isso é porque Scott Calton já tinha decidido que o Fred seria o protagonista daquela franquia. O mais engraçado é que o Bonnie, ele causou muito medo no Scott Calton, chegando a dar pesadelos nele. Scott relata que nesses pesadelos, o Bonnie estava parado na porta do quarto dele, só olhando pra ele. Bem, como sabemos, a cor padrão do Bonnie ela é azul, porém o Bonnie do FNAF 1 ele tem alguns tons roxos. E Scott disse que fez o Bonnie azul, porém devido a um problema no monitor dele, ele acabou ficando com uma coloração meio roxa. Inclusive, o Bonnie ele não tem sobrancelhas. Bem, o Bonnie ele possui a alma de um garoto chamado Jeremy, que foi vítima de William Afton. Bonnie fica ativo na primeira noite, e como é padrão de alguns Bonnies, eles sempre são os primeiros a saírem do palco. E também, como padrão de alguns Bonnies, eles sempre atacam pelo lado esquerdo. E para evitar o jumpscare dele é bem simples, você só precisa fechar a porta quando ele estiver lá. Bem, agora indo lá pro FNAF 2, vamos falar do Wheedly Bonnie. Cronologicamente, esse Bonnie surge em 1983, junto com a primeira Freddy Fazbear Pizza. E depois, ali em 1987, eles são levados para um novo local que é o FNAF 2 e são substituídos pelos Toy. De todos, o Wheedly Bonnie ele é o mais danificado, porém ele é o mais da hora. O Wheedly Bonnie ele possui a mesma alma do Bonnie lá do FNAF 1, que no caso é a alma do Jeremy. Porque como o FNAF 2 se passa antes do FNAF 1, depois dos eventos do FNAF 2, o Wheedly Bonnie ele é consertado e vira o Bonnie lá do primeiro FNAF. Esse Bonnie fica ativo na terceira noite e segue o padrão de ataque Bonnie, no caso é sempre atacando pela esquerda, no caso a ventilação da esquerda. Para evitar o jumpscare dele, quando ele entra dentro do seu escritório, você coloca a máscara do Fred. Assim você vai enganar a programação dele, fazendo ele pensar que você é um animatronic. Um outro Bonnie que aparece no FNAF 2 é o Toy Bonnie. Cronologicamente, o Toy Bonnie surge em 1987, feito para substituir o Wheedly Bonnie. E a Fazbear fez ele inspirada no brinquedo do Wheedly Bonnie que existia ali em 83. Toy Bonnie é bem mais tecnológico, tendo um sistema de reconhecimento facial e sendo catalogado em um banco de dados de criminosos. Toy Bonnie ele também possui uma alma de uma criança que teve o CPF cancelado por William Afton, porém a identidade dessa criança é desconhecida. Inclusive, Toy Bonnie é o único Toy que possui a sua própria imagem rara. E também, ele foi o primeiro personagem do FNAF 2 a ser modelado. Toy Bonnie fica ativo na primeira noite e, como é padrão, ele é sempre o primeiro a sair do palco. A diferença é que o Toy Bonnie ele é o único Bonnie que não segue o padrão de ataque comum, no caso é atacando pela esquerda. Esse Bonnie ataca pela ventilação da direita. E bem, para finalizar, esse é o único Bonnie que tem sobrancelhas e aqueles rabinhos de coelho. E ainda falando sobre o FNAF 2, vamos falar sobre o RWK FSA FXC. Também conhecido como Shadow Bonnie. No FNAF 2, Shadow Bonnie é como se fosse um easter egg, tendo uma pequena chance de aparecer dentro do seu escritório. Porém, se você não colocar a máscara do Fred rapidamente, ele vai crashar o seu jogo. A origem do Shadow Bonnie é contada na história Hide and Seek, onde explica que o Shadow Bonnie ele é um ser de agonia. E agora, indo lá pro terceiro FNAF, vamos falar do Spring Bonnie. Tecnicamente, podemos dizer que o Spring Bonnie ele é o primeiro Bonnie. Ele surgiu antes dos outros. O Spring Bonnie ele é um Spring Lock Suit, no caso um traje de molas. Além de ser um animatronic, você pode vestir ele como fantasia. Inclusive, em 1985, William Afton usaria o Spring Bonnie para passar a faca nas crianças.
Inclusive, uma dessas crianças era Jeremy, que viria a possuir o Bonnie. Spring Bonnie também volta a aparecer em 2 livros que são muito importantes para a história de FNAF, que no caso é o The Silver Eyes e o Into the Pit. A primeira vez que vemos o Spring Bonnie nos jogos são nos minigames do FNAF 3, onde vemos William Afton se ferrando dentro do traje Spring Bonnie, e futuramente ele viria a se tornar o Spring Trap. Só lembrando que nesse vídeo eu não vou falar de Spring Trap, Scrap Trap, dentre outros. Por mais que eles sejam variantes distantes do Bonnie, tecnicamente nesse vídeo eu só tô falando exatamente dos Bonnie. Mas, como menção honrosa, Springtrap é o personagem que substitui o Bonnie no FNAF 3, afinal, não existe Phantom Bonnie. Agora, indo lá pro FNAF 4, vamos falar do Nightmare Bonnie. Cronologicamente, esse Bonnie ele surge, entre aspas, ali em 1983. Bem, falar da origem desse Bonnie é um pouco complicado porque toda hora fica mudando. Mas o que os Tales from the Piztaplex indicam é que eles são um experimento de William Afton com um gás. Em uma entrevista, Scott Calton disse que demorou bastante para fazer o Nightmare Bonnie, porque ele queria que o visual do personagem fosse bem da hora. E o engraçado é que o Nightmare Bonnie, ele é o único Bonnie que tem aqueles bigodes de coelho, uma menção honrosa ao Glitch Trap e a Vayne que também tem. O Nightmare Bonnie ele se ativa na primeira noite quando é 3 horas da manhã, e novamente ele é o primeiro a começar a vir pro seu quarto. E como é comum, ele segue o padrão de ataque dos Bonnie, sempre vindo pela porta da esquerda. Para evitar o jumpscare dele, você sempre precisa ficar checando a porta da esquerda e ficar prestando atenção na respiração dele. Se você escutar a respiração dele, você tem que fechar a porta, e se você não checar a porta da esquerda, ele vai entrar dentro do seu quarto. Inclusive, existe uma pequena chance, mas se for 5 horas da manhã e você tomar o jumpscare pra ele, o relógio pode virar pra 6, mas você tem que ter muita sorte pra conseguir isso. E como menção honrosa, isso também pode acontecer com Spring Trap. Promoção Veja o Mundo com Acma. Ainda falando sobre o FNAF 4, vamos falar do Jackal Bonnie. Jackal Bonnie, ele veio no update Halloween do FNAF 4. E ele é como se fosse uma skin pro Nightmare Bonnie, como se ele estivesse pegando fogo. Em questão de mecânica, gameplay, jumpscare, ele é a mesma coisa que o Nightmare Bonnie. Como eu falei, ele é mais uma skin pro personagem mesmo. Porém, uma coisa que temos que admitir é que o visual do Jackal Bonnie é muito da hora. Agora, partindo lá pro FNAF World, vamos falar das pelúcias ou das versões Adventure do Bonnie. Do FNAF 1 temos apenas o Adventure Bonnie. Do FNAF 2 temos o Adventure Wither Bonnie, Toy Bonnie e Shadow Bonnie. Do FNAF 3 temos apenas o Adventure Spring Bonnie. E do FNAF 4 temos o Adventure Nightmare Bonnie e Jackal Bonnie. Agora, como menção honrosa, nós temos o Adventure Spring Trap e Adventure Plush Trap. E por último nós temos o White Rabbit, o coelho branco, que é como se fosse uma contraparte do Shadow Bonnie. Aqui no FNAF World ele é o inimigo, porém na Ultimate Custom Night ele volta a aparecer como um easter egg bem raro. Bom, indo agora lá pra FNAF Sister Location, vamos falar do Bombom. Não é esse Bombom aí, é esse sem perna aqui. Bombom, ele é o menor Bonnie da franquia. Ele tem a aparência do Toy Bonnie, porém com algumas diferenças. Aqui em FNAF Sister Location, Bombom ele fica na mão do Funtime Freddy, e ele é chamado de Bonnie Hand Puppet, Bonnie marionete de mão. No modo história de Sister Location, você encontra com ele apenas uma vez, que é na terceira noite, onde você tá na Parts and Service e você tem que desativar ele, porém ele fica fugindo. Se você não consegue pegar ele a tempo, ele vai te dar um jumpscare. O engraçado é que quando as Custom Nights de FNAF Sister Location foram anunciadas, a imagem de divulgação era a imagem do Bombom na ventilação, porém isso não acontece no jogo. Ainda falando de FNAF Sister Location, vamos falar da segunda versão do Bombom, que é a Bonnet. A Bonnet ela é a mesma coisa que o Bombom, porém com a cor rosa. Inclusive, Bonnet é a primeira versão feminina do Bonnie. Porém, a Bonnet não aparece no modo história, ela só aparece nas Custom Night. Ela surge cruzando sua tela e você precisa clicar no nariz dela para ela voltar. Porém, se ela cruzar sua tela por completo, ela vai te dar um jumpscare. Você também consegue ver a Bonnet em outros jogos, como por exemplo a Ultimate Custom Night ou FNAF Help Wanted. Indo agora para Freddy Fazbear Pizzeria Simulator ou FNAF 6,
nós temos o Rockstar Bonnie. Cronologicamente, o Rockstar Bonnie ele surge esse ano, no caso 2023. E que nem o Rockstar Foxy, Rockstar Bonnie é apenas uma peça decorativa que você compra e coloca lá na sua pizzaria para enfeite mesmo. Um fato curioso que eu vou falar pro Rockstar Bonnie, mas vale para qualquer outro Bonnie que tem guitarra, é que uma vez Scott Calton acabou tomando copyright devido ao visual da guitarra do Bonnie. E aí, para não sofrer com problemas de copyright, Scott precisou mudar o visual da guitarra do Bonnie. Indo agora lá pro FNAF Help Wanted, vamos falar do Neon Bonnie. Essa outra variante do Bonnie aparece no FNAF Help Wanted no modo Black and Light Mode, que são os modos mais difíceis. O minigame que você consegue ver ele é o minigame da Parts and Service, onde você precisa ficar consertando o Bonnie. Agora vamos falar de algumas skins que o Bonnie ganhou lá no FNAF AR. Para celebrar a Páscoa de 2020, Bonnie ganhou uma skin chamada de Easter Bonnie, Bonnie Ovo de Páscoa. Outra skin de Páscoa que o Bonnie ganhou no FNAF AR foi a skin Chocolate Bonnie, o Bonnie de chocolate. Inclusive, existe uma segunda versão dessa skin chamada de Melted Chocolate Bonnie, que é a mesma skin do Chocolate Bonnie, porém como se o chocolate tivesse derretido. Agora, falando sobre o Toy Bonnie, a primeira skin que o Toy Bonnie ganhou no FNAF AR se chama System Hero Toy Bonnie. Outra skin que o Toy Bonnie também ganhou foi o Boulder Toy Bonnie, que foi lançado no evento do Haunted Forest. Inclusive, eu acho muito engraçado as piadinhas que o Scott Calton coloca. Ele é literalmente a Rockstar. Para comemorar o Dia dos Namorados de 2021, foi lançado outra skin pro Bonnie, que é o Black Heart Bonnie. E agora, para finalizar as skins do Bonnie aqui no FNAF AR, por último tivemos o Sunken Toy Bonnie. Agora, avançando lá pro FNAF Security Breach e a sua DLC, nós temos o Glamrock Bonnie. Durante muito tempo, a existência do Glamrock Bonnie foi um grande mistério. Em alguns momentos do Security Breach, é mostrado que sim, existe um Glamrock Bonnie, porém ele nunca aparece. Ele até mesmo tinha sua própria área, que no caso era o Bonnie Ball, o boliche do Bonnie. O mais engraçado é que na DLC do Security Breach, a gente pode ver que a banda original era Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Glamrock Bonnie e Roxanne Wolf. O mais interessante disso tudo é uma mensagem do Security Breach chamada Missing, ou Desaparecido. Essa mensagem mostra algumas coisas que o Glamrock Bonnie fez antes dele desaparecer. E quando era 4:12, Bonnie foi visto entrando no Mount Golf. Depois disso, nunca mais foi visto. Só que aí, na DLC do FNAF Security Breach, em uma sala secreta você encontra o corpo destruído do Glamrock Bonnie. Agora, para finalizar, vamos falar de dois Bonnie que aparecem nos livros. Um deles é o Cyan Bonnie. Os Cyan Bonnies aparecem no 10º livro da Fazbear Frights, que no caso é o Friendly Face, e a sua história é justamente Cyan Bonnie. E sim, eles são uns camarão com cara de Bonnie, sendo criaturas geneticamente modificadas criadas pela Fazbear Entertainment. Na história, um garoto chamado Rory compra ovos de Cyan Bonnie como parte de um plano para se vingar do seu irmão malvado, Moth. Quando os ovos eclodem, Moth ouve os Cyan Bonnies provocando. Ele fica alarmado quando eles invadem o corpo do seu peixinho dourado de estimação, convertendo sua carne em Cyan Bonnies. Moth tenta expulsar todos eles, mas no processo ele acidentalmente engole um, selando seu terrível destino. Pois é, né? Isso daqui é uma história da Fazbear Frights, a gente nem fica surpreso. E agora, por último, vamos falar dele. Vamos falar do Twisted Bonnie. Twisted Bonnie apareceu pela primeira vez e apenas no 2º livro da trilogia da Charlotte, que no caso é o The Twisteds One. Twisted Bonnie foi criado por William Afton com a intenção de cancelar o CPF de Charlotte Emily. Ele é um robô com discos de ilusão criados por William Afton, dando a impressão que ele é mais orgânico. Como outras versões do Bonnie, Twisted Bonnie apresenta alguns danos especialmente graves. Nesse caso, falta metade do seu torso, revelando seu endoesqueleto. A coisa mais alarmante sobre Twisted Bonnie é sua segunda mandíbula, que é revestida com dentes afiados e dividida em duas. E com isso, esses foram todos ou quase todos os Bonnies de Five Nights at Freddy's. Será que você conseguiu contar quantas vezes a palavra Bonnie foi repetida durante o vídeo inteiro?
Acme.